Ele andou com Jesus, testemunhou milagres que desafiavam a lógica, ouviu as palavras do próprio Deus proferidas com autoridade e graça, viu cegos enxergarem, paralíticos andarem, demônios fugirem e até mortos ressuscitarem. Era um dos 12, um círculo íntimo, um confidente. Mas em um ato que ecoaria pela eternidade, ele escolheu a escuridão. A história de Judas Iscariotes não é apenas a narrativa de um traidor. É um espelho sombrio que nos confronta com a fragilidade da fé, a complexidade da natureza humana e a profundidade das escolhas que fazemos. Como alguém tão próximo da luz pôde mergulhar em tamanha sombra? Por séculos, a figura de Judas Iscariotes tem sido um enigma, um ponto de interrogação doloroso na tapeçaria da fé cristã. Ele é o arquétipo da traição, o nome sinônimo de deslealdade. Mas será que sua história é tão simples quanto parece? Será que reduzimos sua queda a um mero ato de vilania, sem explorar as camadas de tentação, ganância e desespero que podem ter corroído sua alma? A verdade é que a trajetória de Judas nos força a olhar para dentro, a questionar as nossas próprias vulnerabilidades e a forma como lidamos com as pressões do mundo e as seduções do pecado. Imagine a cena: Jerusalém, a efervescência da Páscoa judaica. Expectativas messiânicas borbulhavam no ar. Tensões políticas com Roma eram palpáveis e os conflitos religiosos com as autoridades judaicas se intensificavam a cada dia. Jesus, o Mestre, caminhava para o seu destino final e Judas, seu discípulo, estava ali, imerso nesse caldeirão de eventos. Ele era o tesoureiro do grupo, o guardião das finanças, uma posição de confiança que, ironicamente, se tornaria o palco de sua ruína. As Escrituras nos dão vislumbres de um coração já comprometido, de uma ganância que se aninhava sutilmente, talvez imperceptível aos olhos dos outros, mas não aos olhos de Jesus. A decisão de Judas não foi um impulso momentâneo, mas o ápice de um processo. As 30 moedas de prata, o preço de um escravo, tornaram-se o símbolo eterno de sua traição, um valor irrisório para a vida de um homem, e ainda mais para a vida do Filho de Deus. E então, o beijo. Um gesto de afeto, transformado no sinal mais hediondo de hipocrisia, entregando o Mestre aos seus algozes. O que se passava na mente de Judas naquele momento? Era desilusão política? Um mal-entendido sobre o reino de Jesus? Ou simplesmente a culminação de uma ganância que cegou seu coração para a verdade e o amor que ele testemunhava diariamente? Sua história é um alerta estridente. Ela nos convida a uma autoanálise profunda. Quão vulneráveis somos à tentação, onde a ganância, o ressentimento ou o desespero podem estar corroendo nossa própria fé. A queda de Judas Iscariotes não é apenas um evento do passado distante. É uma parábola atemporal sobre a escolha humana, a soberania divina e as consequências devastadoras de um coração que se afasta da luz. Mas afinal, o que realmente levou Judas a escolher a escuridão e o que podemos aprender com essa tragédia para proteger nossa própria fé? A cortina se ergue sobre os últimos dias de Jesus em Jerusalém, um cenário vibrante e tenso, onde a expectativa messiânica colidia com a dura realidade da ocupação romana e a rigidez das autoridades religiosas. Era a Páscoa, a festa que celebrava a libertação, mas que se tornaria o palco da maior traição da história. No centro dessa trama estava Judas Iscariotes, um dos 12, um companheiro de estrada, um observador privilegiado dos milagres e ensinamentos do Mestre. Ele não era um estranho, mas um íntimo, e é exatamente isso que torna sua história tão perturbadora e relevante. Os evangelhos nos oferecem vislumbres do caráter de Judas. João 12:6, por exemplo, revela que, embora fosse o tesoureiro do grupo, ele não era honesto, furtando do que era arrecadado. Essa pequena, mas significativa informação nos dá uma pista crucial.
A semente da ganância já estava plantada e germinando em seu coração. Não era uma falha repentina, mas uma corrosão gradual, um desvio sutil que com o tempo se aprofundou. Judas estava imerso na luz, mas permitia que uma sombra crescesse dentro de si. A narrativa se intensifica quando Judas, movido por essa ganância ou talvez por uma desilusão com a natureza do reino de Jesus, que não era o reino político e terreno que muitos esperavam, se aproxima dos principais sacerdotes. Mateus 26, 14 e 16, registra o pacto sombrio. Que me dareis, e eu vô-lo entregarei. A resposta: 30 moedas de prata, um valor irrisório, o preço de um escravo, que se tornaria o símbolo eterno da traição e da desvalorização da vida do Filho de Deus. Essa transação não foi apenas um acordo financeiro, foi a venda de uma alma, a troca da eternidade por um punhado de moedas. A cena da última ceia é carregada de uma tensão quase insuportável. Jesus, com sua presciência divina, sabia o que estava para acontecer. Ele anuncia que um deles o trairia, e o choque percorre a mesa. João 13 nos mostra Jesus oferecendo um pedaço de pão molhado a Judas, um gesto de hospitalidade que para o traidor selaria seu destino. Depois de comer o pão, Satanás entrou nele. Não que Satanás o forçasse, mas encontrou um coração já aberto e disposto à maldade. Judas, então, sai para a noite, para a escuridão que já habitava seu interior. O clímax da traição acontece no Getsêmani, sob a luz pálida da lua, em meio à agonia de Jesus. Judas se aproxima, não com uma espada, mas com um beijo, o beijo da traição. Um gesto de afeto, de intimidade, transformado no sinal mais hediondo de hipocrisia e deslealdade. Amigo, a que vieste? Pergunta Jesus. Uma última tentativa de tocar o coração endurecido, ou talvez uma constatação dolorosa da escolha irrevogável de Judas. Mateus 26, 47 e 50. Com esse beijo, Jesus é entregue aos seus algozes, e a história da salvação avança, paradoxalmente, através do ato mais vil da humanidade. A queda de Judas não é apenas um evento isolado, é um eco de outras histórias bíblicas. Podemos traçar paralelos com Caim, cujo ciúme e ódio o levaram ao fratricídio, e com Acã, cuja ganância por despojos proibidos trouxe ruína sobre si e sua família. Em todos esses casos, vemos a semente do pecado crescendo, a escolha humana de ceder à tentação e as consequências devastadoras que se seguem. A história de Judas, no entanto, é única pela proximidade com a divindade e pela magnitude de sua traição. Após a condenação de Jesus, a realidade cruel de seu ato atinge Judas. Mateus 27, 3, 5 descreve seu remorso. Ele joga as 30 moedas de prata de volta no templo, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas esse não foi um arrependimento genuíno que leva à salvação. Foi um remorso desesperado, uma angústia que não encontrou caminho para o perdão. Em vez de buscar a misericórdia de Deus, Judas sucumbe ao desespero e tira a própria vida. Atos 1, 18, 19 complementa a narrativa, descrevendo o desfecho trágico de sua morte e como o dinheiro da traição foi usado para comprar o campo de sangue, Aceldama, um lugar de sepultamento para estrangeiros, tornando-se um memorial sombrio de sua queda. Essa tragédia, no entanto, não pegou Deus de surpresa. As Escrituras revelam que a traição de Judas já havia sido profetizada séculos antes, em Salmos 41, 9 e Zacarias 11, 12, 13. Isso nos leva a uma profunda reflexão sobre a soberania de Deus em meio à liberdade humana. Judas fez suas escolhas, mas Deus, em sua infinita sabedoria e poder, teceu até mesmo a maldade humana em seu plano redentor. Atos 2:23 afirma que Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
A traição, embora um ato de livre-arbítrio e pecado, foi usada por Deus para cumprir seu propósito de salvação através da cruz. A complexidade de Judas é um espelho para a nossa própria condição. Quantas vezes, como ele, nos deixamos levar por pequenas ganâncias, por desilusões com o caminho de Deus ou por um coração que não está totalmente entregue? A história de Judas nos força a confrontar a realidade de que a proximidade física com o sagrado não garante a transformação interior. Ele esteve ao lado de Jesus, mas seu coração permaneceu dividido, vulnerável à sedução do mundo. É aqui que a comparação com Pedro se torna tão instrutiva. Pedro, em um momento de fraqueza e medo, negou Jesus 3 vezes. Sua falha foi grave, mas sua resposta foi radicalmente diferente da de Judas. Pedro chorou amargamente, com um arrependimento que o levou de volta a Cristo, à restauração e a uma vida de serviço. Judas, por outro lado, experimentou apenas remorso, uma dor sem esperança, que o conduziu à autodestruição. A diferença crucial não foi a gravidade do pecado, mas a resposta a ele. Um buscou o perdão e a restauração, o outro mergulhou no desespero. A narrativa de Judas Iscariotes, portanto, não é apenas um conto antigo de traição. É uma exploração da fragilidade humana, da insidiosa progressão do pecado, da tensão entre a soberania divina e a responsabilidade individual. É um convite urgente a examinar o próprio coração, a discernir as sombras que podem estar crescendo em nossa própria fé e a buscar um arrependimento genuíno que nos conduza à vida, e não ao desespero. Mas como podemos, em nosso dia a dia, aplicar essas lições profundas para proteger nossa fé e garantir que nossa história seja de fidelidade e não de traição? A lente da história de Judas Iscariotes não nos é apresentada apenas como um relato distante de um passado bíblico. Ela se volta para nós hoje como um espelho implacável. Ela nos força a confrontar as sombras que podem habitar em nossos próprios corações, mesmo quando estamos próximos da luz de Cristo. Como podemos, então, aplicar as lições dessa tragédia para proteger nossa fé e garantir que nossa história seja de fidelidade e não de traição e desespero? A primeira e mais evidente lição é a vigilância contra a ganância. Judas, como tesoureiro, tinha acesso ao dinheiro, e João 12,6 nos revela que ele furtava. Em nosso cotidiano, a ganância nem sempre se manifesta como roubo direto. Pode ser a busca incessante por mais, a priorização do lucro sobre a ética, a desonestidade em pequenos detalhes do trabalho, a inveja do que o outro possui ou a incapacidade de ser generoso. Pense naquele colega de trabalho que compromete a integridade para uma promoção ou na tentação de cortar caminho em um projeto, sacrificando a qualidade por um ganho imediato. A ganância é um veneno sutil que corrói a alma, tornando-nos insensíveis à voz de Deus e às necessidades do próximo. Precisamos examinar onde o amor ao dinheiro ou ao status pode estar se infiltrando em nossas prioridades, desviando nosso foco do verdadeiro tesouro que é Cristo. Em segundo lugar, a história de Judas nos alerta sobre a hipocrisia. O beijo da traição é o símbolo máximo de um coração dividido, que apresenta uma fachada de lealdade enquanto trama a deslealdade. Em nossas vidas, a hipocrisia pode se manifestar quando mantemos uma imagem cristã impecável na igreja, mas em casa somos impacientes, críticos ou até mesmo cruéis. Pode ser a prática de falar de Deus com os lábios, mas viver uma vida que nega seus princípios. Quantas vezes, como Judas, usamos gestos de afeto ou palavras piedosas para encobrir intenções egoístas ou amarguras não resolvidas? A autenticidade é um pilar da fé genuína. Cristo nos chama a um coração íntegro, onde o que somos por dentro reflete o que apresentamos por fora. Outro ponto crucial é a diferença abissal entre remorso e arrependimento genuíno. Judas sentiu remorso,
Ele jogou as moedas de volta e confessou ter traído sangue inocente, mas seu remorso o levou ao desespero e à autodestruição. Pedro, por outro lado, que negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente com um arrependimento que o conduziu de volta aos pés do Mestre, à restauração e a uma vida de serviço. A lição aqui é vital. Quando falhamos, quando pecamos, a resposta não é o desespero que nos afasta de Deus, mas o arrependimento que nos leva de volta a Ele. Arrependimento não é apenas sentir pena do que fizemos, mas uma mudança de mente e coração, uma decisão de abandonar o pecado e buscar o perdão e a transformação em Cristo. Em vez de nos isolarmos na culpa, somos chamados a confessar, pedir perdão e aceitar a graça restauradora de Deus. A tragédia de Judas também nos convida a refletir sobre nossas expectativas em relação a Deus e ao seu reino. Muitos acreditam que Judas esperava um Messias político que libertaria Israel de Roma. Quando Jesus não correspondeu a essa expectativa, talvez Judas tenha se desiludido, buscando um plano B ou tentando forçar a mão de Jesus. Em nossos dias, podemos nos desiludir quando Deus não age da forma que esperamos. Uma oração não respondida como queríamos, uma dificuldade que persiste, um sonho que não se realiza. Nessas horas, é fácil cair na armadilha de questionar a bondade de Deus, de buscar nossos próprios caminhos ou de nos afastar da fé. A história de Judas nos lembra da importância de confiar na soberania de Deus, mesmo quando seus planos são misteriosos ou contrariam nossas expectativas. Ele sabe o que é melhor, e seus caminhos são mais altos que os nossos. Finalmente, a história de Judas é um poderoso alerta sobre a seriedade do pecado e suas consequências devastadoras. A ganância, a hipocrisia e a falta de arrependimento genuíno culminaram em uma vida perdida e em um fim trágico. O pecado, mesmo o que parece pequeno, tem o poder de corroer nossa alma, endurecer nosso coração e nos afastar de Deus. Não há pecado pequeno aos olhos de Deus, pois todo pecado nos separa dele. A cada dia, somos confrontados com escolhas. A cada decisão, estamos trilhando um caminho. A vigilância espiritual, a oração constante, a leitura da palavra e a comunhão com outros crentes são ferramentas essenciais para guardar nosso coração e nos mantermos firmes na fé. Que a tragédia de Judas Iscariotes nos sirva de alerta e nos conduza a uma autoanálise profunda. Que possamos, a cada dia, guardar nosso coração da ganância e da hipocrisia, buscando o arrependimento genuíno e a total dependência de Cristo, para que, ao contrário de Judas, nossa história seja de fidelidade, redenção e vida eterna.